Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade e entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje entraremos num tema de extrema importância para a nossa existência. E aqui eu quis trazer esse vídeo, eu ia fazer um outro vídeo, não referente a isso, mas eu ia fazer um vídeo agora entrando no tema do mundo espiritual. O que é esse mundo das almas, esse mundo dos espíritos, dos quais muitas pessoas falam. E aí eu ia fazer esse vídeo desse mundo espiritual, só que se eu fizesse esse vídeo sem antes fazer esse que hoje eu estou fazendo, ou seja, de vós conhecerem os níveis da alma, vamos dizer assim, vós não iriam compreender muitas das coisas que nós iremos tocar nestes vídeos posteriores que nós iremos fazer. Então, eu decidi fazer esse vídeo para que vós compreendam todo este mecanismo vamos dizer assim, do sentido evolutório da alma. Então, meus irmãos, espero que esse vídeo seja de extrema importância para todos vós. Espero que ele some ainda mais no conhecimento de cada um. Peço para aqueles que não sejam inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deixem o seu joinha. Se não gostarem também podem comentar, fiquem à vontade. Isso aqui é como eu já vos disse, eu só estou vos trazendo a verdade. A escolha e o caminho é de cada um. Cada um vai escolher o que é melhor para si. Isso daí sempre foi assim. E infelizmente não temos como mudar. E felizmente, por nosso rei nos dar essa oportunidade de escolha, ou seja, eu posso ir ou não ir, isso para nós é benéfico, não é um elo maléfico. Então, que seja assim, conforme a vontade de cada um de vós. Mas eu agradeço a audiência de cada um, peço que aqueles que são inscritos no canal, que possam compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo também ajude ainda muitas pessoas a se libertar dessas amarras e dessas cegueiras espirituais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos conhecer a nossa essência e a nossa evolução. Tudo que Deus criou possui uma faísca divina. Uma pedra, uma montanha, os mares só existem porque Deus alimenta isso a cada momento com essa faísca divina. Num nível mais elevado, se nós começamos a falar dos seres vivos, sejam de plantas ou animais, a gente já está chegando a um nível mais alto, que existe um nível de alma, que nós chamamos de Nefesh. Na verdade, é algo espiritual que visa dar vida a essa criatura, porém, é somente nesse nível. Por quê? Porque a vida, por exemplo, de uma planta é importante nesse mundo. Ela não tem mundo vindouro. Também um animal não tem mundo vindouro. Então, ele só é dotado dessa força vital, divina, chamada de Nefesh. Diferente de tudo que eu falei até aqui, é o ser humano. O ser humano, ele foi dotado de 5 níveis de alma. E aqui você vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a terminologia que nós vamos utilizar é diferente da popular. Muitas pessoas começam a chamar alma, espírito e essa coisa, e ela não sabe que quando nós entramos nas definições bíblicas ou mesmo místicas sobre esse tema, elas são específicas. E é o que a gente vai começar a fazer agora. Vamos tentar entender que partes são essas, qual a importância que elas têm, o que eu tenho que fazer com isso, tá? É uma viagem muito importante na parte mais essencial de você, do ser humano. Então vamos lá. As 5 partes quais são?
A primeira parte se chama Nefesh, que em português a maior parte das pessoas já vai traduzir como alma, e a gente já vai chegar daqui a pouco num problema, por isso eu quero que você que está aqui aprenda a falar Nefesh. O segundo nível, e a gente está indo de baixo para cima, ou seja, do nível mais simples até o nível mais elevado que você tem. Então, primeiro é o Nefesh, o segundo é o Ruach, que comumente as pessoas traduzem como espíritos. Mas a gente não está aqui falando de espíritos que estão vagueando e etc. Nós estamos falando aqui sobre um dos níveis da alma. Terceiro nível se chama Neshama. Só quero te falar que a gente já está num nível bem alto, a gente vai estudar daqui a pouco isso, mas a tradução volta a ser alma. Então, eu falei que a gente já está com um problema, porque Nefesh, a tradução bíblica que as pessoas falam, é alma, e Neshama também, é porque falta no vocabulário das traduções essas terminologias que, na verdade, fazem toda a diferença. Por isso, aprenda Nefesh, Ruach e Neshama. Vamos lá. Não é que essa terminologia ela não tem uma tradução, ou seja, essa palavra ela não tem uma tradução. Não é assim, não é. É porque aqui os níveis, por ser muito falado, uma expressão muito usada pelos evangélicos, os rabinos eles tendem a não pronunciar determinados, vamos dizer assim, significados, para que aquilo ali não soe de forma um pouco ruim aos ouvidos do elo religioso. Por que eu estou vos dizendo isso? Porque nesses níveis, nesses 3 níveis da alma que são alcançados neste mundo que nós vivemos, eles são separados da seguinte forma como o Rabino falou. Nefesh, Ruach, só que aqui não é Neshama, aqui é Ruach Kadosh, ou seja, Espírito Santo, ou Espírito de Santidade, para que não soe tão forte. Mas aí vós vão dizer, como assim, meu irmão? Quer dizer que eu vou chegar a alcançar o nível do Espírito Santo? Veja que é isso que soa um pouco difícil das pessoas compreenderem. Mas sim, foi o Todo-Poderoso, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que falou. Não, meu irmão, como assim? Foi Ele que nos disse. Se vós pegarem em Levítico, no capítulo 19, no versículo 1 ao 2, do versículo 1 ao 2, vós irão ouvir ele falar isso. Eu vou pegar para vós, para que depois vós não digam não sei o que, não existe isso. Torá judaica, Levítico 19, aqui, capítulo 19, versículo 1, do 1 ao 2. Vou ler para vós. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes dirá: Santos sereis, pois santo sou eu, o Eterno, vosso Deus. Então aqui, é como eu já vos disse várias vezes, que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Quando eles falam sobre a queda de Satã, que Satã quis ser igual ao Todo-Poderoso, quem dera ele fizesse isso. Quem dera ele quisesse ser igual ao Todo-Poderoso. Porque foi para isso que a Terra foi construída. Para que tu te torne igual a ele. E isso aí foi vamos dizer assim, foi um elo que ele sempre quis, que o ser humano seja igual a ele. Por isso ele sempre diz: me adorem, me adorem, me adorem. Porque se tu me adorares, se tu andar no caminho que eu te mandei andar, tu te tornarás igual a mim.
E como ele diz para a congregação, sejam santos. Quando ele fala isso, ele não está falando do homem em si carnal, ele não está falando porque essa matéria ela fica. Mas aí vem a evolução da alma, o nível da alma. Ou seja, Nefesh, alma no seu primeiro estágio, Rua, ou seja, espírito, depois no seu segundo estágio, e Rua, Kadosh, Espírito Santo, Espírito santificado. Esse é o último nível do ser humano. São esses 3 níveis que nós devemos alcançar aqui em vida. Então, por isso o Rabino não tem uma, vamos dizer assim, uma palavra para que ele tenha uma conexão ainda maior. Mas eu não posso voltar a ser alma novamente. Eu não volto. Por isso nosso Senhor, quando ele fala para Nakadimo, em Ayã, conhecido como o Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim, vou ler para vós. Respondendo Yeshua, lhe disse, em verdade te digo, que se alguém não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é, e o que do Espírito é nascido, Espírito é. Não te admires de que eu te disse, vós é necessário nascer de novo. Ou seja, o que o nosso Senhor nos ensina nisso? Aqui a palavra mais correta não seria carne, não seria. A escrita perfeita, a escritura certa seria o que é alma, e o que é espírito, ou seja, o que é nefesh, o que é rua. Só que quando foi traduzido, a palavra nefesh, ela ficou de forma, vamos assim, pejorativa para a igreja. Porque a igreja, ela busca um elo carnal e não um elo espiritual. Mas aqui eu não estou falando de elos carnais. Não estou falando, e nem nosso Senhor falaria sobre isso. Aqui ele estava numa conversa com um rabino de uma sinagoga que ele tem um conhecimento bem profundo daquilo. Mas mesmo assim ele não conhecia esse mecanismo. E naquele momento nosso Senhor, ele ensina a ele como acontecia essas coisas. Mas a igreja, ela pega essa escritura e ela deturpa a escritura para que fique fora desse elo de encarnação e reencarnação da qual ela não acredita e não aceita. Mas no decorrer do vídeo eu mostrarei para vocês com provas concretas deste mecanismo de encarnação e reencarnação. E vós entenderão tudo isto, esse elo de alma, espírito e Espírito Santo, ou seja, espírito de santidade. Mas vamos mais à frente e ver o que o Rabino ainda tem para nos dizer. Depois desses 3 níveis, que na verdade eles vão formar uma categoria com 3 níveis, a gente tem 2 partes muito mais elevadas. Uma chamada de Hayá, a tradução seria a parte da vida, e Yehidá, a parte única. Então a gente tem 5 níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Yehidá. Vamos tentar entender o que é cada uma. Primeira parte que a gente tem é a Nefesh. A Nefesh, ela propriamente está dividida já em 2 partes. A nossa Nefesh, ela tem 2 funções, por isso que ela tem 2 partes. Uma das funções da Nefesh é manter o nosso corpo vivo. Por isso, essa parte, ela se chama Nefesh Behemit, a nossa alma animal. Mas, na verdade, seria a nossa força vital. Por quê? Porque o objetivo dessa parte da alma é manter o seu corpo vivo. Essa alma, ela vai estar preocupada em que você coma,
beba, durma, ganhe dinheiro, porque também é parte da sua sobrevivência, não é verdade? Ou seja, tudo que tem a ver com a sobrevivência do corpo, essa alma vai estar preocupada. Note que os animais também têm essa parte, porém os animais só têm essa parte. Eles têm a parte vital. Óbvio que o animal não quer ganhar dinheiro, mas tudo que ele necessita para manter o corpo dele vivo, ele vai utilizar dessa parte. Então o ser humano tem uma parte que é verdade, semelhante ao dos animais. Porém, nós também temos uma Nefesh Elokit, uma parte divina já dentro desse nível de alma. Essa Nefesh Elokit, ela não se satisfaz com os pedidos, com os desejos da Nefesh Behemit, da alma vital, dessa alma animal. Porque ela fala, Deus não te botou nesse mundo só para comer, beber e dormir. Vamos lá. Aqui o homem ele não tem, como ele está dizendo, duas almas, uma alma divina e uma alma animal. Não. Esse é o primeiro estágio da alma. E esse primeiro estágio da alma, tanto a alma do animal quanto a alma do ser humano, elas são iguais, são praticamente idênticas. As duas são praticamente idênticas. Mas o que faz com que nós, seres humanos, conseguimos ser diferente do, vamos dizer assim, do animal? É porque dentro de nós foi colocado a árvore, ou seja, a árvore do conhecimento, coisa das quais o animal ele detém apenas uma parte dela, para que ele alcance esse nível ainda maior, vamos dizer assim, de conhecimento, de entendimento, aí ele tem que adentrar neste corpo. Mas para ele adentrar neste corpo, ele tem que alcançar alguns níveis para que ele chegue a isso. Eu sei que é um pouco confuso isso, mas eu vou deixar bem claro aqui a nossa parte. Os níveis da nossa alma, de nós. Não entrarei nesse elo dos animais, até porque não fará sentido para muitos. Por isso eu focarei aqui em nós. Mas vamos lá. As nossas almas são parecidas. Isso é bem simples de vós entenderem. Um animal, vamos pegar um cão. O cão, ele tem a dor, tem frio, tem calor, tem tudo, tem todos os elementos que nós também temos. Só que ele é dotado de um conhecimento raso, vamos dizer assim. Ele não consegue passar daquele conhecimento. Por quê? Porque ele tem um elo ainda preso à matéria que é dotada dele. Mas como é que eu sei que a minha matéria, ou seja, a minha alma, ela é igual à alma do animal? É bem simples de nós entendermos isso. Como eu já vos disse, quando aconteceu o pecado no Éden, o que o Todo-Poderoso já fez com a Eva? Colocou ela num animal, porque o pensamento dela era de um animal. Depois, nós vamos mais à frente, em Daniel, e nós também temos esse mesmo mecanismo sendo usado em Nabucodonosor. Nabucodonosor morre. Quando ele morre, a sua alma vai para dentro de um animal. Por quê? Porque não houve evolução, não houve o crescimento necessário para que ele alcançasse um nível de espírito, ou seja, que ele passasse daquele nível. O que ele fez? Regrediu. Muitas religiões que são famosas espiritismo, eles dizem que o espírito não regride. Verdadeiramente, o espírito não regride, mas o espírito também pode estagnar. Ele não consegue passar para o outro nível. Por quê? Porque ele também fica dotado apenas de alguns conhecimentos e não adquire os outros. E como eu vou entender isto? Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs.
Eu vou trazer aqui um gráfico do qual os rabinos eles têm com eles. Mas em seguida eu trarei um gráfico que é o gráfico mais perfeito do que é isso. Então vamos lá. Aqui os rabinos eles têm este gráfico aqui. E esse é o gráfico conhecido como Árvore da Vida. Se vós pesquisarem aí no Google, vós vão ver Árvore da Vida Judaica. E aí vai aparecer esse desenho aqui. Então aqui eu tenho os nomes que são em hebraico, mas aqui como nós não estamos falando da língua hebraica, eu não entrarei nos nomes hebraicos. Entrarei naquilo que é, vamos dizer assim, que é mais interessante para nós. Mas vamos lá. Se nós olharmos a árvore do conhecimento aí, ou seja, nós vamos ver que existe uma linha azul que ela traça da direita para a esquerda e vai da direita para a esquerda, vai formando, como se fosse um ser humano em pé, nós em pé e ali os níveis. Só que desta forma que está aqui, ela está da maneira errada. Não é desta forma. Por quê, meu irmão? Porque não é. Primeiro que nós não temos essas 3 sefirotes a mais, ou seja, a beleza, nem a fundação e nem o reino. Por que nós não temos essas? É simples, muito simples de nós entendermos. Todos nós somos os estrelas. Todos nós temos o nosso brilho interior. Para mim alcançar esse brilho máximo, para que eu ilumine, como nosso Senhor falou, sejam luz. Como eu devo fazer? O que eu devo ter em meu ser para que eu alcance esse nível de luz, para que eu seja luz? Quando eu olho essa árvore que os rabinos têm, eu não consigo compreender como é isso. Eu não entendo isso. Por quê? Porque ela vem de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas vamos lá. Vamos tentar entender de uma forma mais clara. Vamos sair desse gráfico da árvore, que ela tem a sua, vamos dizer assim, o seu entendimento, mas é um entendimento que está um pouco confuso. E vamos para um outro gráfico, do qual é a nossa realidade. Por que a nossa realidade? Vamos pegar a formação do mundo. O mundo, como todos nós conhecemos, ele é uma estrela. É ou não é? Sim, é uma estrela. Em quantos dias foi feito este mundo? Eu vos pergunto. Muitos irão dizer, em 6 dias. Perfeito. 6 dias há uma formação, mas existe um 7º dia. Não foram só 6 dias. Existiu um 7º, que é o quê? A coroa da sua criação, a sua santificação, a entrega da lei, a absolvição da lei. Então a formação do mundo, ela me traz uma visão ainda muito mais profunda do que é isso. E o porquê que esses nomes são ditos como sefirotes, ou seja, esferas, safiras. Por que elas têm esse nome? Cada bolinha dessa aí, ou seja, cada esfera dessa tem o nome de sefirote. É porque ela traz isso. Ela diz que ela é uma safira. E a safira ela é um elemento que ela pode ter diversas cores, vamos dizer assim. E como é que eu entendo isso ainda com mais profundidade? Se eu sair deste desenho e eu entrar agora neste desenho, aí vós irão dizer, uou, peraí, isso é uma estrela de 7 pontas? Sim. Quando o mundo foi feito, ele foi feito em 7 dias. Cada ponta dessa estrela é um dia de criação. Certo? Perfeito. A sua última ponta, ou seja, é a coroa da consagração. O dia que o Todo-Poderoso já santificou a terra. E assim também somos nós.
assim também temos que ser nós. E para que eu alcance esse nível, ou seja, Rua Kadosh, Espírito Santo, o Espírito de Santidade, eu tenho que ter todos esses elementos. Quais são esses elementos, meu irmão e minha irmã? Esses que estão aí na tela para vós. Então vamos lá. Vamos dizer que essa estrela agora, ela é um relógio. Ela tem seu tempo. E esse tempo, ele é como se fosse, como eu estou vos dizendo, igual um relógio. E esse tempo, ele tem que ser percorrido em cada casa dessa. E eu vou explicar para vós cada uma. Quando chegamos neste elemento alma, alma vivente, Nefesh Hayah, ou seja, alma vivente, o mesmo elemento que os animais têm, eu tenho, e eles é o que eu tenho agora. No decorrer da vida desta alma, a alma vai adquirindo essas sefirotes, essas esferas, essas safiras. Por que eu trouxe para vós o arco da aliança, conhecido como arco-íris? Porque não há elemento mais profundo de entendimento que possam me refletir o que eu estou vos dizendo que o arco da aliança. Por que não? Se o arco da aliança ele não tiver estes elementos, vamos dizer assim, compostos nele, ele não se torna visível, ele não se torna luz, que dá para que os olhos nossos alcancem e vejam. Se ele não tem esses elementos, ele não pode se tornar visível, ele continua na escuridão, ele ainda é trevas, ele não se tornou luz, ele não se tornou visível. E aqui eu quero trazer uma experiência para vós que meu pai me disse, uma vez que eu fiz uma pergunta a ele. Eu conversando com ele uma vez, eu fiz a seguinte indagação a ele. Eu disse, meu Senhor, meu Rei, como que o Senhor nos enxerga, vamos dizer assim, no meio de um monte de gente? Porque no dia do juízo, como está escrito, dizem que nós seremos reunidos e o Senhor recolherá de um lado e de outro. Como vai ser isso? Porque é muita gente. Então como que o Senhor nos enxergará? Aí ele me disse, porque tu ilumina. Então, por mais que tu esteja numa escuridão tremenda, eu te enxergarei, porque tu ilumina. Uau! Olha isso, olha que grandeza de ensinamento, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui, o arco da aliança me mostra da forma perfeita o que é isso. Se ele não tem a união dessas sefirotes, ou seja, dessas safiras, ele não se torna visível aos nossos olhos. Ele não se torna luz. Uau! Assim também somos nós. Quando nós somos almas, nós já nascemos com elo de sabedoria. Ou seja, nós somos presenteados com essa primeira safira. Mas essa sefirotes, ou seja, essa esfera que está em mim, ela tem outras potências, ou seja, eu posso alcançar ainda níveis maiores. E quais são esses níveis? Quando olhamos esse gráfico que eu trouxe para vós, da estrela de 7 pontas, eu vou entender como são e o que eu devo fazer. Vamos lá. Uma alma, em seu processo inicial, ela vai ser dotada dessas primeiras 4, vamos dizer assim, das primeiras 3 sefirotes. Essas 3 sefirotes. A sabedoria, a justiça e a compaixão. Esse elo aqui é detido por todos os seres vivos que existem, que possuem alma,
tem esses três elementos: a sabedoria, a justiça e a compaixão. Uou, peraí, meu irmão. Como assim? Os animais têm compaixão? É simples de a gente entender. Não, mas tem uns que são carnívoros. Mas ele se alimenta, apenas alimento. Não é um elo de, vamos dizer assim, de ele não ter compaixão. É simples da gente entender isso. Vamos lá. Nós já observamos que os animais, eles não comem seus filhotes. Alguns sim, mas isso aí é uma outra coisa, não vou entrar, é uma espécie de depressão, alguma coisa que ele tem de sentimento ali e acontece aquilo. Mas nem sempre é assim, nem sempre. A lei da natureza, ela tem esse outro mecanismo que é o que? Da compaixão. Então, os animais, isso aí é bem simples da gente entender. O jacaré é um ser que ele tem um sangue praticamente frio. Então, mas ele, quando ele pega os seus filhotes, ele coloca tudo dentro da boca dele e não mata nenhum. Então aí nós já entendemos que eles têm compaixão. Têm compaixão. Perfeito. Só que existe uma quarta safira, ou seja, Sefirot, uma quarta safira, uma quarta esfera, que ela é a esfera do entendimento. Uou, agora essa daqui, só quem tem somos nós. Por que só quem tem somos nós? Porque só nesta matéria da qual nós estamos revestidos hoje, se revestimos dela hoje, é que eu posso alcançar. Como assim, meu irmão? Só o corpo do homem, só o ser humano, homem e mulher, detém essa safira. Só esta matéria tem esta safira. Qual é a safira? A safira Binah, a safira do entendimento. Uou! Veja que aqui é impressionante. E aqui vós já vão entender bem isso. As três primeiras safiras, elas formam uma parte da estrela. Mas essa estrela não tem brilho. Ela ainda não conseguiu alcançar o seu nível, como eu já vos disse, sobre o arco-íris. Ela não completou as suas 7 safiras. Ela não tem. Então essa estrela aqui, ela não brilha. Ela não tem o seu brilho. Por quê? Porque ela tem apenas as suas três, vamos dizer assim, os seus 3 lados. Só esse aqui. Ela não se formou. É uma estrela sem formação. Mas agora vamos para o quarto, vamos dizer, a quarta safira, que é a safira do entendimento. Eu tenho saber. Eu tenho justiça em mim. Eu tenho compaixão em mim. Mas eu não tenho entendimento. Bom, e agora? Mas aí, quando eu tenho saber, eu tenho justiça, eu tenho compaixão e eu tenho entendimento, opa, agora sim, o ser se formou e vai para a sua quinta safira, que ele adquire quando ele tem entendimento. Como assim, meu irmão? Vamos lá. Veja que muita gente que vive no mundo de hoje, eles têm a sabedoria, têm a justiça e têm a compaixão. Mas eles não possuem o entendimento. Não possuem. Por que eles não possuem? Como assim? Tu disseste que só dentro de mim eu consigo o entendimento? Sim, perfeito. Mas muitos deles não alcançam esse nível. Não alcançam. Por quê? Porque eles vivem como animais. Eles têm entendimento de animais. Veja a história de Nabucodonosor. Tinha sabedoria? Tinha muita sabedoria. Muito sábio. Era um rei muito sábio. Ele tinha justiça dentro dele? Tinha. Pros deles. Pros deles ele tinha. A mesma justiça dos animais. Para deles. Tinha compaixão? Sim. Compaixão com os deles. Tinha compaixão. Mas o entendimento? Não, ele não entendia nada disso. Ele não compreendia qual o verdadeiro significado daquilo tudo. Não entendia. Então, ele deixa com que um lado a mais aflore a ele,
que é o lado animal do ser. E esse lado animal do ser torna-se ele a se tornar um ser animal e não um ser, vamos dizer assim, não essa alma divina, vivente que nós somos quando possuímos o entendimento. Agora aqui há uma separação. Como assim, meu irmão e minha irmã? Quando possuímos esses quatro elementos, essas quatro sefirotes, quando eu já possuo elas dentro de mim, agora eu vou para o meu segundo estágio. Esses quatro elementos vão chegar ao nível da quinta sefirote. E aqui, por que essa quinta sefirote ela tem este nome, Vitória? Por quê? Aqui é simples, meus irmãos e minhas irmãs. É porque quando eu possuo essas quatro sefirotes, essas quatro safiras, esses quatro elementos dentro de mim, eu já tenho isto, eu vou ganhar agora o meu nível de espírito. Uou! Agora eu possuo as quatro safiras, as quatro sefirotes dentro de mim. Vou morrer. Eu já alcancei a minha evolução. Eu já passei de alma para rua, ou seja, espírito. Uou! Agora é necessário que eu nasça de novo. Como disse Nosso Senhor, vós é necessário nascer de novo. O que é nefesh é nefesh. O que é rua é rua. Uou! Agora eu tenho a minha vitória, só que essa vitória ainda não é o final. Eu alcancei o nível de espírito. Uou! Agora eu vou para o meu segundo estágio e último estágio, que é o Ruach Kadosh, Espírito Santo, Espírito de Santidade. Uou! Agora eu tenho que alcançar este nível de Espírito de Santidade. E como eu alcanço esse nível de Espírito de Santidade? Unindo todos os elementos que eu tenho. E agora conhecendo o que é o Todo-Poderoso Yah, conhecendo a sua lei, conhecendo o seu caminho, a sua vontade, o que ele quer de mim, o que eu devo fazer. Por isso, a penúltima esfera, ela é chamada de glória. Porque só através do Todo-Poderoso Yah, só através de sua lei, dos seus entendimentos, dos seus ensinamentos, é que eu vou alcançar a minha última esfera, que é a Keter, ou seja, a minha coroa. Que é quando tem todo o formato da estrela. E aí sim, eu alcancei o nível de Ruach Kadosh, Espírito Santo. Uau! Veja como é perfeito, meus irmãos e minhas irmãs. Sei que isso é um pouco difícil de muitos compreenderem, mas eu acredito que é uma forma que eu estou entregando para vós mais claro de tudo isso. Então, se eu não tenho esses elementos dentro de mim, infelizmente eu não alcancei os níveis dos quais eu tenho que alcançar. E aí, se eu não conheço isso, eu não vou entender o mundo espiritual do qual eu adentrarei depois em outros vídeos para mostrar para vós. E quando eu não entendo o mundo espiritual e eu não sei desses níveis aqui, eu vou cair em falsas historinhas, em coisas das quais, infelizmente, não provém da verdade. Não provém. Mas aí muitos de vós agora estão olhando a estrela
e estão dizendo, opa, mas tem uma safira no meio dela que se diz Tati, ou seja, Dati, conhecimento. Por que assim? Porque a Dati, ela é como se fosse a estrela em si. Toda estrela. Tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento. Ou não é? Tudo é conhecimento. Por isso eu sempre falo para vós, para que vós não fiquem presos no elo espiritual, ou seja, nesse elo religioso. Não fiquem presos nisso. Ah, porque só na Bíblia tem as verdades. Não, não é só na Bíblia. Existem muitos livros que contêm muitas verdades. Mas como eu vou saber? Como eu sempre digo para vós. É simples. Peguem a nossa Constituição. Qual é a nossa Constituição? Os 10 mandamentos. Tudo que está a favor dos 10 mandamentos também estará a favor da lei divina. Estará a favor do Todo-Poderoso. Tudo que é contra aos 10 mandamentos está contra o Todo-Poderoso. Então, se eu tenho uma Constituição formada com 10 leis divinas, eu não tenho como tropeçar em outros ensinamentos. Por quê? Porque todo ensinamento que vier contra os mandamentos é errado, é errôneo. Por que eu trago para vós esses 7 elementos e não 10 como os rabinos estão trazendo? Como eu já vos disse, porque são apenas esses 7 elementos que são provados cientificamente por todos os, vamos dizer assim, por todos aqueles que conseguem enxergar a beleza da natureza. Nós somos compostos por esses 7 elementos. Mas para mim alcançar esses 7 elementos, dos quais formam a estrela perfeita, eu tenho que fazer todo esse caminhar. Eu tenho que andar desta forma. Não tem outro mecanismo. Por isso nosso Senhor nos diz, vós é necessário nascer de novo. Porque tem que se formar o Espírito. Depois do Espírito formado, ele vai alcançar o seu elo de santificação. Mas esse elo de santificação é o desprendimento às coisas materiais. É o conhecimento divino. É o entender do querer do Todo-Poderoso. Aí sim, eu vou alcançar esses últimos níveis que são necessários para que eu ilumine, como disse nosso Rei. Para que tu ilumine. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos mais à frente e entenderemos ainda mais profundo todas as coisas. Deus te dá uma força muito grande, Ele te dá missões, Ele te dá a oportunidade de você se ligar ao Criador, a Ele mesmo. Uau! Então, essa alma tem uma parte superior que, de alguma forma, luta contra a alma animal para que ela não te domine. Eu vou explicar isso melhor para você não ficar com dúvida desde agora. Dentro da nossa alma animal está o nosso mau instinto. Mas calma aí, por quê? Manter o corpo vivo é alguma coisa ruim? Está errado? Não, de forma alguma. O problema onde entra no exagero. Quando a pessoa passa somente a se preocupar com o seu corpo e de uma forma excessiva, seja, a pessoa quer comer o tempo todo, quer ganhar dinheiro para 18 gerações, ela quer dormir, hibernar, então ela está pensando somente no corpo dela e ela passa a não fazer as missões, ou seja, algo que na verdade é necessário se transforma em algo negativo. Por quê? Porque passa a ser um objetivo e não um meio. Será que a gente vive para comer ou come para viver? Na verdade, eu tinha que falar o contrário. A gente come para viver ou a gente vive para comer? Essas são sempre as perguntas que as pessoas vão ter que se fazer de uma forma sincera. A alma animal, ela na verdade fala, olha, coma para você viver. Mas aqui entra o nosso mau instinto e fala, não, mas é tão bom comer, então viva para comer. Vem a nossa alma, nossa nefes, para você se acostumar, divina, e fala, não, de forma alguma,
coma bem, coma o suficiente para manter o seu corpo forte e saudável e chega. Para de pensar nisso o tempo todo. Você não... Bom, é como eu vos disse. Sabedoria, justiça, compaixão, entendimento. Não é que venha uma alma divina e me diga: uou, não come, não faça isso. Não. É porque aqui eu tenho entendimento. Veja como é. É quando eu adquiro essa quarta, uma das mais importantes sefirot, uma das mais importantes safiras, o mais importante elemento, o entendimento. Eu digo não, não quero mais isso. Não vou fazer mais isso. E esse entendimento é um entendimento para o bem. É quando eu começo a compreender o bem. Quando eu começo a compreender o que é bom e o que é bem, não só para mim, mas também para os meus que estão ao meu redor, aí sim eu vou alcançar um nível de espírito. A minha alma se transformou em espírito. Uou! E ela alcança esse nível aqui. Todo o formato do meu corpo, tudo que eu sou hoje, serei amanhã num outro nascimento. Porque essa alma se transformou em um espírito. Como assim, meu irmão e minha irmã? Vamos lá. Eu vou tentar explicar isso aqui para vós de uma forma bem verdadeira e mostrada para vós como é isso. Vamos lá. Na alma, quando eu sou uma alma, eu não tenho formação completa do ser, não tem. Então essa alma aqui, como dizem alguns espíritas, que eles acreditam que essa alma ela é um espírito, mas ela não é um espírito, eu vou provar isso para vós, o que é espírito e o que é alma. Essa alma aqui, ela não se formou, ela não ganhou a sua, vamos dizer assim, a sua aparência, ela não ganhou, porque ela não se transformou em um espírito. Ela ainda é uma alma. Ok? Ok. Essa alma aqui, ela pode depois encarnar num bicho, ela pode encarnar em qualquer ser vivo que tenha sangue, ela pode encarnar, ela pode viver como aquilo ali. Agora, quando ela alcança o seu nível de espírito, aí pronto, aí ela não tem mais como diz os espíritas, nascer em corpo de mulher ou em corpo de homem, ela não pode mais fazer isso. E isso daqui eu provo para vós hoje, com as encarnações que aconteceram, que estão aí para qualquer um ver. Eu vou trazer aqui para vós duas encarnações que elas são a forma mais concreta de eu mostrar isso para vós, o que é isso. Vamos lá. Esse na imagem é Enzo Ferrari, fundador da Ferrari. Você consegue se lembrar de algum jogador que é idêntico a ele? Você acertou em cheio se pensou no meia alemão Mesut Özil. Há muitos anos já nas redes sociais, as fotos de Enzo e de Özil são colocadas em comparação, dizendo que Özil seria a nova versão de Enzo Ferrari. Além das semelhanças físicas evidentes, há uma outra curiosidade bizarra envolvendo esses dois. Enzo Ferrari faleceu em agosto de 1988, aos 90 anos. Curiosamente, Mesut Özil nasceu 2 meses depois do falecimento de Enzo, também em 1988. Algumas pessoas poderiam usar como argumentação que talvez Enzo e Özil possam ter algum grau de parentesco que justifique a semelhança. Mas não é o caso. Claro que tudo isso não passa de pura coincidência, mas é bizarro duas figuras conhecidas serem incrivelmente tão parecidas. Veja aqui que é impressionante isso. Como são parecidos. E um nasceu na Itália e o outro na Alemanha. Regiões que são vizinhas. Observe que aqui ele é um espírito. Aqui ele se formou, ele já tem um entendimento, ele já tem todas aquelas 4
Sefirot com ele. E agora ele alcançou o nível de espírito. Mas ele ainda não alcançou o nível de espírito de santidade, ou seja, Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Ele ainda não tem esse Espírito Santo dentro dele. Então o que é necessário? Nascer de novo. E aí agora ele vem como esse jogador. Uau! Para ele alcançar o nível de Espírito de Santo, ou seja, o Espírito de Santidade, o que ele deve fazer? Como eu já vos disse. Reconhecer o Todo-Poderoso, viver em sua lei, praticar aquilo que ele quer para nós, para que eu alcance o último nível, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade. E agora eu vou trazer um ainda mais profundo ainda. Para que vós entendam por que eu estou trazendo isso para vós, meus irmãos e minhas irmãs? Para vós entenderem que nem aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Se eu tenho entendimento, se eu tenho compaixão, se eu tenho sabedoria, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu me tornei um espírito, se eu sou um espírito, mas eu não entendo esse mecanismo que faça com que eu alcance a santidade, eu não irei. Não tenho como ir. Eu ainda estou preso a este plano terreno. Se eu não me liberto das coisas carnais, das coisas materiais, infelizmente, não alcançarei. E agora eu vou mostrar para vós uma prova das quais eu acredito que muitos vão ficar assim chocados. Por que vão ficar chocados? Porque era um homem que era um cara muito bom, era um cara caridoso, era um cara que fazia muitas coisas boas, tinha seus males, mas era um cara de um coração gigantesco, mas não alcançou o espírito de santidade. Não chegou ao nível de espírito de santidade. Não chegou. E agora ele teve que voltar novamente para alcançar esse nível de santidade, que está bem próximo dele. E agora está muito mais fácil para ele. Muito mais fácil. Porque ele agora está jovem novamente, vem novamente e pode aprender tudo isso que eu estou vos dizendo hoje. Entender esse mecanismo e agora sim ele alcançar o nível de santidade. Como é isso, meu irmão? Como que eu alcanço esse nível de santidade? Aí vem as palavras de nosso Senhor. Cumpra-se os mandamentos. Uau! Se ele não cumprir os mandamentos, se ele não viver na lei divina, não vai alcançar novamente. Não vai. Infelizmente, não vai. Observe de quem eu estou falando para que vós compreendam. Kimi, aos 17 anos, nasceu em Bolonha, na Itália, onde Senna faleceu, o que torna a conexão ainda mais intrigante. Ambos compartilham características marcantes, como um temperamento determinado, porém sereno, e um olhar penetrante nas pistas, lembrando o lendário piloto brasileiro em seus melhores dias. Além disso, há teorias de reencarnação que sugerem uma ligação mais profunda entre eles, apontando para semelhanças não apenas físicas, mas também em personalidade e talento. A possibilidade de que Kimi seja a reencarnação de Senna continua a alimentar a imaginação dos fãs de automobilismo. Enquanto isso, Kimi está escrevendo sua própria história na Fórmula 1, inspirando e impressionando os espectadores com seu talento e presença marcante nas pistas. E você, o que acha dessa intrigante possibilidade? Será que Kimi é realmente... Uou! Uou! Como assim? Veja, como eu sempre vos digo, eu trago as verdades, mostro para vós. Aqui sim, aqui se formou, aqui é um espírito. O espírito não regride. Esse espírito aqui, ele não vai vir em corpo de mulher, não vai vir. Ele já se formou, a aparência dele é aquela. Ele vai, se ele reencarnar, ele vem com as suas mesmas aparências, as mesmas características todinhas.
Ô, meu irmão, mas como assim? O Senna era brasileiro. O que ele está fazendo lá agora, lá para a Itália? Foi onde ele desencarnou. Foi aonde ele acordou. Como assim? Vamos lá. Vamos com calma. A alma, o espírito, a alma está no sangue. O sangue, para que ele perca 100% a sua utilidade, ou seja, morra dentro do corpo, é necessário 3 dias. Por isso nosso Senhor disse, eu morrerei, e no 3º dia eu ressuscitarei. O que é isso? Isso aqui é o dormir, como eu já vos expliquei em outros vídeos. Por isso ele diz, a menina não está morta, antes dorme. Uou! E no vídeo que eu mostrei para vós esse mecanismo, eu já expliquei muito bem. Aqui eu só estou trazendo um resumo do que é isso. Então esses 3 dias do dormir, Senna estava na Itália. Ele só vem para cá depois da sua morte no 4º dia. Ou seja, ele acordou na Itália. E lá ele ficou. O espírito é igual a um ser normal. Ele caminha, ele anda, ele vaga caminhando. Mas como ele tinha uma certa evolução, alguns que vivem naquele mundo espiritual, que também tem a mesma evolução com ele, que a dele, vão até ele, recepcionam ele e encaminham ele. Isso é normal. São os seus semelhantes. São seres que têm o mesmo nível deles, o mesmo nível deles. E aqui há um segredo muito grandioso que vós tem que entender. O mundo do qual os espíritas, esses seres que são de religiões afro, os seres que têm comunicação com esse mundo espiritual, ele é um mundo espiritual inferior. Esse mundo espiritual que os seres que tendem à religião espírita têm comunicação, são seres que não evoluíram, são seres que não chegaram à sua evolução de espírito, de santidade, ou seja, de Espírito Santo. O porquê que eu digo isso para vós? É muito simples de vós entenderem, meus irmãos e minhas irmãs. Pegue qualquer um médium famoso aí, qualquer um. Veja se ele teve conexão com Yeshua. Veja se ele conversou com Yeshua. Veja se ele conseguiu uma conexão com algum dos discípulos ou com algum dos profetas que já alcançaram o nível de santidade, o nível do Espírito Santo. Veja se algum deles conseguiram conexão com esses seres. Não conseguiram. Por quê? Porque aqui é um outro patamar, aqui é um outro mundo, do qual eles não vão ter acesso, não vão ter. Eles têm conexão com os espíritos que estão aqui e com as almas que estão aqui. Mas os espíritos elevados, não tem conexão. E isso aqui é claro. Então aí há o perigo. Por que há o perigo? Porque se não é um espírito que chegou à sua evolução de santificação, como eu vou pegar aquele ensinamento para mim como verdadeiro? É muito complicado isso. Muito complicado e é perigosíssimo. Os anjos celestiais, os verdadeiros espíritos de luz, quando eles vêm até ti, eles não necessitam de mecanismo nenhum, eles não necessitam de invocação, eles não necessitam disso, de aquilo, não. Eles vão chegar até tu. E quando eles chegarem até ti, eles vão te mostrar o quê? A lei divina. E vão falar para ti, olha filho, siga nesse caminho aqui. Esse é o caminho verdadeiro. Todo aquele que diz, não, isso aqui não precisa, isso aqui é bobagem e tal, esqueça. Não provém do Todo-Poderoso. Não provém. A lei é imutável. Assim como todas as coisas que ele criou. Veja,
Tudo é perfeito. Tudo tem a sua sinfonia perfeita. Nem mais para cá, nem mais para lá. Perfeito. E sua lei não se altera. Ela permanece verdadeira até os dias de hoje. Então, aqui há uma lei. E essa lei tem que permanecer. Então, quando você tem uma comunicação com espíritos que não provém da verdade, que não alcançaram o seu espírito de santidade, ou seja, o seu Espírito Santo, qual ensinamento eu conseguirei trazer de bom para mim? Apenas ensinamentos de compaixão, que eles vão dizer, por eles não alcançarem o espírito de santidade, por eles não alcançarem essa santificação do seu espírito, eles vão me ensinar algumas coisas de compaixão, de fidelidade, disso, daquilo. Mas a verdade absoluta eles não têm, porque eles são espíritos que estão em evolução. Não são espírito evoluído como muitos espíritas dizem. Ah, o fulano, o espírito tal é um espírito de luz. Não, não é. Não é. Infelizmente não é. Ele pode ter a sua inteligência, sua sabedoria, isso e aquilo. Tem. Como muitos têm. Como eu já estou vos mostrando. Veja, Enzo Ferrari tinha uma inteligência grande? Tinha. Uma inteligência absurda. Veja os carros que ele construiu. Então, mas aí, ele alcançou o seu espírito de santidade? Não. Tem que vir de novo. Vem de novo para a sua última estágio. Para o seu último estágio. Será que ele alcançará? Não sei, isso depende dele. É uma escolha dele. Não tem como fazer diferente. Olha aí o homem. Um homem que tem um coração grandioso, bondoso, que nem o Senna. Teve que voltar. Uou, peraí. Como assim? Aí é que vem o elo. E esse elo aqui é que é o rompimento que traz o ser de Ruacha, ou seja, de espírito, para Ruach Kadosh, Espírito Santo. Uou! O cumprimento da lei. Viver conforme o Todo-Poderoso Yah mandou nós vivermos. Fazer as suas obras, mas não fora da sua lei. Por isso ele dá uma nova chance, para que aqueles que fizeram obras boas também possam andar dentro da sua lei e alcançar o espírito de santidade. Porque fora da lei não há santificação, não há, esqueça. Como eu vou saber o que é pecado se eu não sei o que é isso? Só com a lei eu tenho esse entendimento. Sem a lei eu não tenho como. Então eu tenho que praticar todas as boas ações e também a lei divina. Porque nela contém algo que me desperta e me desprende desse mundo carnal. Se eu não compreender ela, infelizmente, não irei. São todas obras. Todas as obras são tudo perfeito. Mas eu devo me desprender do mundo carnal. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vamos mais à frente entender ainda mais o que eu estou vos dizendo. Não é um animal. Você é muito mais do que isso. Você é um ser humano. Você foi criado à imagem do Criador. Se aproxima dele. Então, Deus aqui já faz uma diferenciação muito grande entre o ser humano e os animais, que só tem a alma animal, essa força vital, e vale a pena saber uma coisa também. Diferente dos animais, o animal ele não tem mau instinto. O animal só tem instinto, ele não tem mal. Ou seja, o animal ele quer comer, ele quer sobreviver. Ele não tem decisões éticas. Então,
Qualquer animal, o leão, ele não pensa, pobrezinha da gazela, poxa, ela estava tão bonita no campo. Não, ele tem um instinto de que ele precisa comer muito, então ele vai lá, ele vai devorar a gazela, mesmo se ela estiver viva e etc, porque é um instinto dele, não é um mau instinto, é o instinto dele de sobrevivência. O ser humano é diferente também nisso, porque por um lado a gente tem o mesmo instinto de sobrevivência, por outro lado, nesse instinto de sobrevivência entra o nosso mau instinto, quando ele exagera a importância do corpo. Ele leva ele a um extremo, leva ele a sair do caminho do objetivo divino que cada pessoa tem. E aí a gente ganha uma alma divina que realmente ela quer falar o contrário. Olha só, alma animal, força vital, cuida só da força vital, o resto deixa comigo. Vamos ter alguma coisa, vamos ter um objetivo, alguma coisa mais elevada. Esse nível de alma está ligado nos mundos espirituais ao mundo da ação. Nós sabemos que existem 4 expressões de Hashem, ou seja, 4 níveis de revelação de Hashem, que na verdade são 4 mundos. O mundo da emanação que está lá em cima, depois o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo mais baixo, ou seja, onde a presença divina não é revelada. O único desses mundos onde a presença divina não é revelada é o mundo da ação. O nível da nossa nefesh é o nível do mundo da ação, onde essa parte divina não está revelada. Já no nível mais elevado, a gente entra no tema do Ruach. O Ruach é interessante, ele está no Eclesiastes, quando o Eclesiastes fala que o corpo voltará ao pó da onde ele veio e o Ruach voltará a Deus. Aqui a gente traduz, a gente fala, né? É como eu vos disse, o Ruach, para ele voltar ao Todo-Poderoso, ele tem que se santificar. Se ele não se santificar, não vai voltar. Ele vai viver como espírito. E esse espírito, ele é o famoso espírito maligno, o espírito de trevas. O espírito que não tem luz. Ele não alcançou o seu nível de luz. E isso é muito grave, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque, veja, eu mostrei para vós seres que tinham suas bondades em seus corações, mas voltaram novamente. Nosso Senhor diz que se tu alcançar o nível de espiritualidade, ou seja, um nível espiritual avançado, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, tu não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É justamente isso. A primeira morte é como eu vos disse, é necessário nascer de novo. Morreu. E agora ele vem como espírito, certo? Só que essa morte aqui, que ele vai morrer como espírito, se ele alcançar o nível de espiritualidade máxima, o Espírito Santo, ele já não mais morre, ele vive. Uou! Como assim, meu irmão? É simples. Aqui vem o 4º estágio da alma, como ele vai mostrar para vós. E quando ele chegar nesse ponto, eu mostrarei isso que eu estou vos dizendo agora. Então, vamos mais à frente e vós entenderão tudo isso. Comumente as pessoas trazem isso como espírito, mas vamos tentar entender o que significa esse Ruach. O Ruach, na verdade, ele está no meio entre o Nefesh, que você já agora pegou uma base do que é essa Nefesh, e a Neshama, que é algo muito profundo, muito elevado, mesmo que a gente sabe que ainda tem 2 níveis ainda muito mais, mas saiba que a Neshama já está num nível muito elevado. Então, de alguma forma, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Ruach é como se fosse o tronco, se a gente fala da anatomia da alma. Seria como que a parte da ação, ela está ligada ao Nefesh, a parte da cabeça, tá? A parte mais elevada que a gente tem mais contato seria a Neshama. Então você está se perguntando, mas Rabino,
Se essa parte é mais elevada, então e as outras duas? Calma, a gente, se Deus quiser, vai chegar lá. E o que faz a ligação entre essas duas partes, entre a Neshama e a Nefesh, é o Ruach, é o espírito. Esse espírito, na verdade, de alguma forma, a gente aprende de Eclesiastes que ele pertence a Deus, ele tem uma ligação já com Deus. Está escrito que quando a pessoa ela quer se espiritualizar, muitas pessoas falam, Rabino, eu quero estar próximo de Deus. Eu quero estar próximo do Criador. A pessoa está querendo, ela está buscando um caminho de espiritualização. É importante entender que esse caminho de espiritualização, ele não é só um caminho mental, de reflexões, etc. Ele também envolve ações espirituais. Por exemplo, a reza. Por exemplo, fazer os mandamentos divinos. São atos espirituais. Então o Ruach, ele desperta isso. Quando o Ruach está despertado para crescer, na verdade, o que ele faz? Ele traz também o Espírito Divino, o Ruach de Deus, para dentro do nosso ser. A Kabbalah diz que o Ruach atrai Ruach. Em outras palavras, e isso aqui é uma forma bem metafórica, tá? Você que conhece já um pouquinho de Kabbalah tem que entender isso melhor. A forma metafórica é que o nosso Ruach, tá? O espírito que Hashem deu pra gente, ele tem a capacidade de atrair o Espírito de Deus para dentro de cada um de nós. Até mesmo uma das formas que se fala um pouco dos profetas, que eles tinham Ruach Hashem. Eles tinham o Espírito de Hashem. Olha na sua Bíblia que existe essa expressão. Eu já vos expliquei. Quando eu me conecto a Ele, quando eu vivo a Ele, vivo para Ele, quando eu entendo esse mecanismo, o meu espírito agora é santo. Uou! Rabino acabou de falar. O espírito de Hashem, o espírito de Deus, o espírito do Todo-Poderoso Yah, se conecta ao meu. E qual é o espírito dele? O Espírito Santo. Uou! Veja como isso é perfeito. E é claro, como eu já vos mostrei em Escritura. Agora, infelizmente, tem gente que não, vai ser redundante, não, isso não existe, Espírito Santo é um ser e tal. Por isso eu vos disse, não existe um terceiro ser, vamos dizer assim, como as pessoas entendem, uma trindade. Não é assim. Existem uma trindade, 4, 5, 6, 7, milhares, que já alcançaram esse nível de santidade. Então, o Espírito Santo somos nós. Quando nos santificamos, quando nos unimos ao Todo-Poderoso Yah, aí sim, somos nós. Todos nós que nos santificamos cada dia mais e mais nesse mundo de iniquidade. Que queremos o Todo-Poderoso Yah em nossas vidas. Que vivemos como Ele pede para que nós vivemos. Então assim eu me santifico e assim eu me torno o Espírito Santo, o Espírito de santidade. Mas vamos mais à frente, meus irmãos e minhas irmãs. Baixa sobre a pessoa o Espírito de Deus. Como é feito isso? Como é que o Espírito de Hashem baixa sobre uma pessoa e por isso ela começa a profetizar e saber de coisas e ela se espiritualiza e chega a um nível muito alto? É porque ela conseguiu, antes de tudo, se elevar da sua nefesh. Ela conseguiu já não ser uma pessoa extremamente materialista e ela já consegue estar num nível superior. Ela já consegue despertar o seu Ruach e através disso trazer essa inspiração divina para dentro do seu ser. Fantástico. E não é só isso que faz o Ruach. O Ruach também ele acaba sendo o trono da Neshama, que está num nível ainda mais elevado. Se a gente compara com relação às partes que a gente falou anteriormente, se por um lado a Nefesh está ligado à parte da ação, o Ruach, que é, a gente falou, um caminho intermediário, está ligado à fala. A fala é algo específico do ser humano, não é verdade? Veja bem,
quando Deus criou Adão, está escrito que ele insuflou o espírito de vida dentro dele. A tradução em aramaico para isso é o espírito falante. Ou seja, nesse momento já há um nível muito maior que o ser humano chegou, que é receber o Ruach, a capacidade dele de falar. A capacidade de falar, por um lado, ela não é física, como o nosso mundo da ação. Por outro lado, não é completamente abstrata. A gente consegue sentir, ouvir a fala nesse mundo. Então, há uma expressão nesse mundo do Ruach. Não é uma coisa Esta é a Sefirot do entendimento. Isso aqui é a Sefirot do entendimento. E aí é quando eu consigo ter todo este início de entendimento. Eu já vos expliquei todo esse mecanismo aí. Para mim explicar ainda mais profundo, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, eu acho que aqui já é o suficiente para cada um daí para frente buscar entender ainda mais profundo tudo isso. O que o Rabino está dizendo é o elo ainda que está dentro do elo da alma, do primeiro estágio do qual o animal em si ele não tem. Ele só possui aquelas 3 sefirot. Aqui já é a 4ª sefirot, que está dentro de nós, que está dentro desse nosso corpo. Que aí é o poder do entendimento. Eu consigo entender aquilo e com isso eu consigo ter a fala. E não desta forma que ele está falando. Mas vamos mais à frente. Completamente místico, abstrato, que você nem sabe falar sobre ele. Por isso que o nosso Ruach, ele está ligado ao segundo nível dos mundos de revelação divina, que é o mundo da formação. Só para que você sabe, você que gosta de Kabbalah, o mundo da formação é o mundo onde Deus criou a maioria dos anjos. Mas isso é outro tema. Acima disso tudo, nós temos finalmente a Neshama. A Neshama, que muitas vezes quando a pessoa fala sobre Neshama, ela está falando de todo essa parte que a gente chama da alma humana, mas na verdade de uma forma específica é o terceiro nível da alma humana. E esse nível é um nível que ele já está muito elevado, porém, diferente dos 2 níveis superiores, é algum nível que a gente ainda tem a capacidade, nem sempre, de ter contato com essa parte muito elevada do ser humano. Tá? Quando eu falo do ser humano aqui, eu não estou falando da sua mão, nem da sua boca, na verdade nem do seu cérebro. A gente está falando de partes muito mais elevadas. O ser humano ele não é somente aquilo que a gente vê. O ser humano ele tem um corpo, mas ele tem uma alma. A alma dele, parte dela, ela vai atuar dentro do corpo, mas não somente. Há partes do ser humano, uma parte de você que está fora do seu ser. E aqui a gente entra no tema da Neshama. A Neshama, ela já é parte de uma faísca divina muito sagrada e muito importante. A Neshama, ela tem o poder de colocar divindade dentro da nossa Nefesh e, na verdade, se assentar sobre o Ruach e fazer a pessoa estar num nível extremamente elevado. Em relação aos mundos, a Neshama, por um lado, ela está ligada ao pensamento. A gente sabe que o pensamento é algo que pode levar o ser humano muito adiante, muito para cima. A gente sabe que o ser humano mais elevado, não obrigatoriamente é o ser humano mais forte, nem o mais rico. Às vezes... Veja que o entendimento que o Rabino tem, ele é um entendimento muito raso. Ele conhece o que foi revelado, né? Então, eu entendo o lado dele, eu entendo particularmente, profundamente entendo. Então, ele vai trazer o que ele conhece. Mas aquilo que não teve revelação e aquilo que só o Espírito Santo do Todo-Poderoso poderia nos mostrar,
ele mostra para aquele que veio para mostrar isso, que veio para ensinar o caminho da verdade. E por isso a promessa de nosso Senhor sobre o Espírito da verdade, do qual eu já vos mostrei, já falei para vós, que sou eu. Meu Senhor me deu esta missão para que eu mostrasse para vós todas as verdades. Então hoje eu trago algo muito profundo para todos vós. Algo que vós não compreendem, mas hoje estão compreendendo tudo isto. Como é e o que é esse mecanismo. Então o Rabino está trazendo um entendimento que é raso, é um entendimento muito material, muito carnal, ou seja, não tem essa evolução, não aumenta os níveis, não. Tudo que ele está falando está dentro das sefirotes, que estão dentro de mim. Mas eu tenho que despertá-las, eu tenho que alcançar esses níveis. Então, não tem nada a ver com os níveis dos quais a alma percorre. Não tem. Por que não tem? Porque cada nível desse eu alcanço revestido com esse corpo, mas com um elo já separado, vamos dizer assim, da matéria inicial. Eu não tenho como alcançar o nível eu sendo alma vivente. Eu não tenho como passar de alma vivente para espírito de santidade, para Espírito Santo. Não tenho como fazer assim. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso eu tenho que vir de novo, já formado, como eu já vos mostrei na história do Senna, na história do Enzo Ferrari. Agora sim, agora esse aqui é o meu último estágio, porque eu já sei quem eu sou. Eu já tenho uma identidade, eu já me formei. Agora eu posso. Não da forma que ele está falando, como se fosse a primeira pessoa, né? Aqui eu vou me modificar. Não. É necessário nascer de novo. O que é nefesh é nefesh. O que é rua é rua. O que é alma, o que é espírito é espírito. Mas vamos mais à frente e entender ainda muito mais. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas que você olha para ela e fala, eu não queria ser como essa pessoa. Ou mesmo uma pessoa muito forte, até uma pessoa muito bonita. O que você consegue ver é um corpo. É um corpo que um animal pode ser comparado com ele. Tá? Talvez é tão bonito quanto, talvez é tão musculoso tanto quanto. Então não é esse o nosso parâmetro. A grande diferença é na capacidade intelectual. Mas calma aí. A capacidade intelectual para quê? A gente não está aqui falando somente de capacidade intelectual para ser um sábio da matemática. Não. O que a gente está falando aqui de capacidade intelectual não é inteligência intelectual de QI. Qual o seu coeficiente de inteligência, e aí você vai ver qual a nota que você vai tirar. Não, para saber se você vai passar no concurso público ou no vestibular. A gente está falando da capacidade de se conectar e de entender Deus. Uau! Isso já é um nível muito elevado. Isso é algo que a gente está falando de espiritual. Quando eu falo dessa parte da inteligência intelectual, ela está na Nefesh. Ela provavelmente está na Nefesh, na parte divina da Nefesh, mas não mais do que isso. Tá? Quando eu estou falando da Neshama, eu estou falando do pensamento, eu não estou falando do pensamento que eu estou planejando passar as férias em Dubai. Não, eu estou pensando aqui nos pensamentos que a pessoa tem a capacidade de abstração e, através dessa abstração, conseguir se conectar e entender melhor a Deus. Como Maimônides diz, que o objetivo real do ser humano é ele conseguir realmente se conectar a Deus, entendendo Ele. Como está escrito que no final dos dias o universo se encherá do conhecimento de Deus, como as águas preenchem os oceanos. Ou seja, há um conhecimento divino que ele depende de quê? Da Neshama. Então a Neshama está ligado a um nível maior do que a fala, é o nível do pensamento. Na linguagem mística, a gente está falando então que a Neshama, ela seria um or, ela seria a luz. O Ruach
a gente tem que fazer ele ser um cli, um receptáculo para poder receber a luz da Neshama e assim influenciar o Nefesh. Esse tem que ser o sentido das coisas. Quando a gente fala da Neshama, a gente já está num nível de revelação divina muito maior, porque a gente está falando já do Olam, do mundo da criação. Para você ter uma ideia, na Kabbalah, quando se fala, o Zohar, quando fala do mundo da criação, é o primeiro dos mundos onde há a criação de algo independente de Deus, que são os anjos mais elevados. Porque existem categorias de anjos. A gente tem aqui no nosso canal um vídeo sobre anjos. Então, já num nível muito elevado, o ser humano ele é dotado de uma Neshama, que na verdade ela não para no nível dos anjos mais elevados. A gente tem uma capacidade ainda maior do que o dos anjos. Sabe por quê? Porque os anjos, na Bíblia, são chamados que eles estão firmes, eles estão parados, eles estão em pé. Significa que eles estão estáticos. Eles chegam a um determinado nível, seja o mundo da formação, o da criação, e não se movem demasiado de lá. O ser humano, ele é dotado por um lado de algo muito terreno, uma alma vital, uma alma animal com um mau instinto, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de utilizar sua Neshama como um or, como uma luz que ilumina, que traz os pensamentos, que traz a inspiração, que pode se revestir no seu ruach e transformar. Vamos lá. Aqui eu acho que vós já entendem o que é. Ele fala de anjos. Não, os anjos não. Os anjos celestiais somos nós, que alcançamos o espírito de santidade, o Espírito Santo. Eu agora tenho meu espírito é santificado. O elo da segunda morte, que eu vou mostrar para vós o que é isso. O dano da segunda morte, eu não sofrerei mais. Alcancei esse nível. Os anjos são iguais a nós, iguaizinhos. Quem não é igual a nós é os querubins. Esses seres aqui que são esses estáticos que ele está falando. Veja que isso aqui há uma separação. O anjo, ele é o mensageiro do Todo-Poderoso. Assim como os anjos das trevas são mensageiros do elo das trevas. Então aqui eu tenho que entender esse mecanismo, senão eu estarei tendenciando para um lado errado. Mas vamos mais à frente. A sua nefesh, utilizando a parte animal realmente para dar a nossa força vital, por outro lado, dando muito mais importante a nossa parte na nossa parte divina, da nefesh elokita, essa parte dessa faísca divina. Então esse é o lugar que a gente tem que estar pensando. Então aqui a gente trouxe, essas são as principais partes da alma: nefesh, ruach e Neshama. São esses três níveis principais que a gente falou. Obviamente que a gente falou até agora de uma forma resumida, mas muito importante para você conhecer e aprender o nível que você pode chegar. Só que estão faltando duas partes. Por um lado está faltando a Hayá e a Yehidá. Hayá, a gente falou que a palavra Hayá significa essa parte que dá vida, mas ela é completamente diferente da parte que dá vida do que a gente chamou da alma animal. A alma animal, ela dá vida ao corpo. Ela mantém o corpo respirando, ela mantém o corpo funcionando, o coração está batendo, legal. A Hayá, ela está num nível tão mais elevado, que normalmente a gente já praticamente não tem contato com ela. A gente ainda não chegou na Yehidá. Vamos lá. Agora chegou a parte da qual eu irei vos revelar o sentido da segunda morte. Quando o nosso Senhor fala que eu não sofrerei o dano da segunda morte, se eu alcançar o nível de espírito de santidade, eu não sofrerei o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte?
É você se acordar para a vida eterna. Uau! Imagine assim. Nós sofremos o dano da primeira morte. Perfeito. É necessário nascer de novo. O que é carne, o que é nefesh é nefesh, o que é rocha é o rocha. Então, é necessário. Esse aqui, todos nós sofreremos. Mas o dano da segunda morte, não. O dano da segunda morte eu não vou sofrer. Por que eu não vou sofrer, meu irmão? É simples. Muito simples. Porque quando eu acordar, eu viverei. E não mais morrerei. Não é um dano que eu vou sofrer, e sim serei revertido para uma vida eterna, plena e perfeita. Por isso, a Eridá, ela traz esse aspecto, que é a vida para o Espírito Santo, a vida para o Espírito de Santidade. Ruach Kadosh. Uou! Aí agora eu entendo o sentido da palavra de meu Senhor, quando ele diz que eu não sofrerei o dano da segunda morte. Por quê? Porque aqueles que não alcançam o nível de Espírito de Santidade, o nível de Espírito Santo, sofrerão o dano da segunda morte. Porque quando eles acordar, estarão ainda aqui. E isso é um dano muito grave para o Espírito. Porque ele entra em uma espécie de decepção, que ele não alcançou o nível que ele teria que alcançar. E agora ele vai passar e a se sujeitar a uma terceira morte, para que ele alcance esse nível. E muitos deles também não alcançam com a terceira, nem com a quarta, nem com a quinta, nem com a sexta, infelizmente. Assim nós vamos ver no decorrer da história de Adão dentro dos livros sagrados. Ele vem como rei da Babilônia, não se ajeita. Depois ele vem como rei de Tiro, também não se ajeita. Então é muito difícil, muito difícil. E continua errando por causa do seu próprio querer. Alcançou o nível de espírito, mas não chegou ao nível de espírito de santidade, o Espírito Santo. Não reconhece que o Todo-Poderoso Yah é verdadeiro. Ele não consegue entender que as leis divinas são necessárias. Não. Ele anula, não quer. E aí ele não alcança o seu nível de santificação. Não alcança. Ele ainda está preso ao elo material. E por isso ele não consegue evoluir. Mas aí, meu irmão e minhas irmãs, essa é toda a verdade. Agora eu não sofrerei o dano da segunda morte, eu viverei. E Eridá é isso, é a vida após a morte, a vida verdadeira. E esse é o sentido do dano da segunda morte. Mas vamos mais à frente e ver o que o Rabino ainda tem para nós. Mas já na Hayá, a gente já está falando numa parte que os próprios sábios cabalistas falam que falta para a gente um vocabulário para definir, um vocabulário humano capaz de definir. Por quê? Porque o vocabulário humano ele sempre acaba limitando. E você está falando de algo tão elevado. O ponto, eu acho que é interessante a gente saber daqui, da Hayá, é que essa Hayá, ela dá vida às três partes da alma. Na verdade, ela completa esse sistema. E por que ela está tão mais elevada? Ela está ligada ao Olam, ao mundo da emanação. Para quem já estudou o tema dos mundos na Kabbalah, o mundo da emanação é um mundo que, mesmo que ele vem depois do Tzimtzum, depois da contração da luz divina, ainda assim é um mundo onde a luz divina preenche tudo completamente. Por isso não há a possibilidade da criação de uma criatura independente de Deus. Por isso que as criaturas só começam a partir da onde? A partir do mundo da criação, que estão os anjos mais elevados. No mundo da emanação já não existe. Porém, Deus cria o ser humano com uma parte
nesse mundo tão elevado. E por que isso? Porque o objetivo que Deus tem para mim, para você, é que a gente possa se juntar a Ele completamente através da nossa alma. Tem aqui grandes segredos, tá? O segredo da criação, o motivo da criação, essa junção do ser humano a Deus, essa proximidade que ela não é somente nesse mundo. Na verdade, nesse mundo é infimamente comparado ao que vai acontecer no mundo vindouro. Mas como eu falei, isso aqui é um grande segredo de Kabbalah que tem que ser estudado. Então, nesse quarto nível, a gente está falando da Hayá. Ele está ligado ao mundo da emanação e ele dá vida a toda essa parte espiritual. Existe um quinto nível. Esse quinto nível se chama Yehidá, único. Se a gente falou desses 4 níveis iniciais, é interessante, algo muito, muito forte. O ser humano, ele vive, sabe por quê? Diz o Zohar, porque dentro do ser humano existe o tetagrama. Existe as letras Yud, depois o Rei, depois o Vav e depois o Rei. Não. O que existe dentro de nós é um trigrama e não um tetragrama. Por que um trigrama? Como eu já vos disse, é o nome do Todo-Poderoso. Mas o que representa essas 3 letras? O que representa essa, vamos dizer assim, essa expressão Yud, Rei e Vav? Esse trigrama. O Yud, Pai. O Rei, Filho. E o Vav é Espírito. Uou! Quando o nosso Senhor diz, meu Pai está em mim e eu estou em meu Pai, esse é o simbolismo mais perfeito que nós podemos entender todo esse mecanismo. Um dia eu sou pai, no outro dia eu sou filho. E após essas 2 evoluções, a minha último estágio é ser um Espírito Santo. Uou! Veja que tudo se resume à mesma coisa. Tudo é um todo único. Tudo se move dentro de um ser só. Magnífico. Esplêndido. Mas ao mesmo tempo separados. Unidos e separados entre si. Uou! E por isso não é um tetragrama, e sim um trigrama. Mas isso é um elo mais profundo, do qual eu irei, posteriormente, se vós quiserem, eu faço um vídeo a respeito disso. Mas vamos mais à frente entender ainda mais profundo o que o Rabino está para nos dizer. Cada uma das partes da alma que a gente falou até agora, a Nefesh, Ruach, Neshama e Hayá, estão ligados a essas 4 letras. E a partir do momento que essas 4 letras elas estão dentro da gente, a gente tem vida. Vida nesse mundo, mas muito mais importante, vida na nossa alma, vida eterna. Existe um quinto nível que, na verdade, ele já não entra na definição normal nem do tetragrama. Ele tá, na verdade, ele está ligado a uma coroa elevada acima do tetragrama, por isso o nome é Yehidá, é uma parte única. É uma parte única completamente conectada com Deus. Ela é uma parte que envolve toda a parte humana, mas de uma forma externa muito elevada, e ela tem uma ligação com Deus, uma ligação que não se move. É uma ligação que nesse momento não está sendo influenciada nem pelos nossos atos. Até a Neshama, a gente pode falar que existe alguma influência. Depois disso, a gente está falando de níveis muito mais elevados que, a princípio, o que nós fazemos aqui não vão chegar nesses níveis da Hayá e da Yehidá. Por que não? Por que não chegarão? Porque aqui não tem mais nada a ver com o plano material. Não. Eu já não estou mais aqui. Eu já não vivo mais aqui. A Yehidá é o mundo celestial.
do qual não tem conexão mais com o mundo carnal. Não tem. E aqui é o que eu sempre vos digo. Os Espíritos Santos, os Espíritos que já evoluíram, não tem conexão com o mundo carnal. Não tem. Nosso Senhor diz, esses aqui, ó, não podem ir até aí, nem vocês vêm daí para cá. Ponto. É assim. Não tem como mais. Não tem. São mundos diferentes. São estágios diferentes. A Yehidá é quando eu me uno ao trigrama. E agora sim, eu vivo no mundo com o meu Pai, com o meu Senhor e com todos os meus irmãos. Uou! Essa é a Yehidá. É o mundo celestial. E por que o Rabino não tem esse entendimento? Porque ele acha que ainda é um elo daqui. Porque, infelizmente, está conectado àquelas 3 sefirotes que não existem. Não existe. O nosso mundo verdadeiro, ele não é carnal. Ele é espiritual. Como disse nosso Senhor, o Todo-Poderoso é Espírito. E aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Uou! Se eu não compreendo este mecanismo, se eu não entendo este mundo, eu vou estar me apegando e me entrelaçando a espíritos enganadores, a almas de trevas. E por isso eu quis trazer esse vídeo para vós, meus irmãos e minhas irmãs, para que vós compreendam todo este mecanismo, para que vós saibam agora o que acontece e quais são os níveis que nós devemos alcançar. Para que eu não sofra o dano da segunda morte, e se eu sofri já este dano, que eu não sofra o outro posterior, que eu alcance esse nível de santificação, que eu viva verdadeiramente o que é verdadeiro, e que eu não padeça por influência de espíritos negativos, por influência de almas que não têm a sua evolução. Não tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quis trazer esse vídeo para vós, para que vós agora compreendam este mecanismo. Porque nós vamos entrar agora nos outros vídeos que eu irei fazer no mundo espiritual. E aí vocês vão compreender ainda mais tudo isso que eu estou vos dizendo hoje. Mas eu espero ter trazido ainda mais luz ao entendimento de cada um. E que daqui para frente vós entendam todo o significado da nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Espero ter colaborado mais ainda com seus entendimentos. E que daqui para frente a palavra do Todo-Poderoso já esteja dentro de vossos corações, em vossos pensamentos. E que sua marca faça as atitudes de vós verdadeiramente neste caminho de luz. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo, e que assim seja. So